As frases que você verá a seguir foram ditas por Lula hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa em Brasília. Vocês sabem o quanto nós passamos de apuro com as pessoas dizendo não, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal, porque o déficit fiscal. O que aconteceu com o déficit fiscal? O que aconteceu? 0,1%. 0,1% é zero. Não, 0,1% do PIB, que era o que Lula estava se referindo, não é zero. Considerando o PIB do Brasil em 2023, já que o de 2024 ainda não foi divulgado, 0,1% corresponde a mais de 10 bilhões de reais. 10 bilhões é muito diferente de zero. Mas ele ainda estava só começando. Eu volto a repetir, 0,1 é zero. As pessoas que passaram o ano inteiro falando do famoso déficit fiscal, deveria pedir desculpa ao Haddad. Haddad, desculpa, a gente não acreditou em você, a gente duvidou de você, desculpa. Não, mas não pedem. Não pedem, porque as pessoas que falam coisas erradas e depois não acontece, não têm humildade de falar, nós erramos. Lula volta a repetir a mentira e eu volto a repetir a verdade. 0,1% do PIB é muito diferente de zero. Mas vamos seguir adiante. Eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Olha, só essa fala já seria o suficiente para pedir música no Fantástico, porque foram 3 mentiras seguidas. Lula diz que não houve rombo fiscal no seu governo, mas a verdade é que houve rombo de 230 bilhões de reais no ano de 2023, o que representou 2,1% do PIB. Olha o querido Fantástico da Globo provando isso. Lula disse que no governo passado é que houve rombo fiscal, quando na verdade, mesmo após a pandemia, a gestão anterior conseguiu fechar o ano de 2022 com superávit de 54,1 bilhões de reais. Mais uma vez, olha aqui a queridinha Globo noticiando isso. Lula disse que se não fosse as despesas com o Rio Grande do Sul, o seu governo teria superávit no ano passado. Mas a verdade é que mesmo desconsiderando as despesas decorrentes das enchentes no Sul, como o Congresso autorizou o governo a fazer, o governo deve fechar o ano com déficit de 0,1% do PIB, segundo o próprio Haddad, segundo o que o próprio Lula estava falando hoje. No cálculo de alguns economistas, no entanto, como é o caso de Marcos Mendes, se não fossem as manobras contábeis do governo para esconder o resultado real, o verdadeiro déficit seria de pelo menos 0,9% do PIB. Ou seja, Lula mentiu vergonhosamente e por diversas vezes em apenas alguns minutos de fala. Se as mesmas regras que o seu próprio governo e que alguns ministros do STF tentam tanto implantar no Brasil valessem também para ele, Lula deveria ter saído preso dessa coletiva de imprensa. Afinal, além das insistentes tentativas de criminalizar supostas fake news aqui no Brasil, o próprio Lula disse no início desse evento de hoje que mentira acaba com a democracia. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, vitoriosa, ganhando da verdade. Se é assim, Lula praticou hoje um dos maiores atentados à democracia da história desse país. Agora, para aqueles que acham que a única solução para salvar o país é tirar Lula do governo, nesse mesmo discurso, ele falou qual é a única solução. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Vai ter que aprender a fazer luta de rua. E aí, será que nesse caso devemos levar a sério esse aviso?